Salmo de número 34, vamos meditar um pouco nesta palavra. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que Deus continue dando vitória para que você possa continuar firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor Jesus. Salmo de número 34, o salmista nos orienta, nos ensina a continuar firmes, a continuar lutando, a continuar exercendo a nossa fé. Salmo 34 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para viver o bem? Guarda a sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de coração, de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Palavra maravilhosa, um salmo de reflexão, de louvor a Deus. E o salmista aqui, ele diz, logo no primeiro verso, louvai ao Senhor em todo o tempo. E ele diz que este louvor deve estar continuamente na nossa boca. Ou seja, devemos ser gratos ao Senhor todos os dias, todos os momentos, por todos os benefícios que Ele tem nos feito, por todos os livramentos que Ele tem nos dado. Hoje estamos aqui não para pedir, mas para agradecer a Deus por todo este favor, por toda esta graça, por mais uma semana que passamos de total proteção, livramento. O Senhor, Ele trabalhou a semana toda para nos trazer em paz e em segurança. E nós estamos nesta noite aqui para celebrar ao Senhor, assim como o salmista Davi fez aqui, e para dizer ao Senhor o quanto nós o amamos, o quanto nós nos entregamos a Ele a cada dia. E aí o salmista diz, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Aqui é um salmo de gratidão a Deus por todos os benefícios que ele tinha recebido do Senhor. Um salmo de devoção a Deus, não porque Deus tinha que lhe fazer, mas pelo fato de Deus já ter lhe abençoado. Então, que você possa encontrar em meio a toda essa dificuldade que estamos passando, em meio a todo este momento difícil, que você possa encontrar
Deus em meio a toda esta situação. Que você possa perceber em todo momento da sua vida Deus trabalhando em favor da sua família, em favor do seu lar, em favor da sua parentela, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele não se cansa, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, Ele está 24 horas nos abençoando. Nós é que muitas vezes não percebemos, nós é que muitas vezes somos egoístas e queremos mais, cada vez mais. Mas a Bíblia diz que só estamos bem por causa da misericórdia do Senhor. E o salmista, entendendo isso, ele agradecia ao Senhor e ele declarava ao Senhor, e ele, na sua declaração, ele dizia: louvarei ao Senhor enquanto viver, louvarei ao meu Deus enquanto existir. Ou seja, enquanto estiver o último fôlego de vida, estarei aqui adorando ao Senhor e dizendo o quanto o Senhor é bom. O verso 3 diz: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos ao seu nome. Engrandecei ao Senhor comigo, ou seja, fale o tempo todo das grandezas de Deus, fale o tempo todo das maravilhas que o Senhor tem feito. Não pare de exaltar ao nome do Senhor, mesmo diante das maiores adversidades, você deve sempre engrandecer ao nome do Senhor e declarar o Senhor como Deus da sua salvação. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então veja que o salmista, ele dá aqui uma receita dizendo: olha, se você buscar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, se você realmente se aproximar de Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, se você invocar enquanto Ele está perto, vem como segunda situação aí, o livramento de todos os temores. Então, de repente você está temendo a algo ou alguém, alguma coisa que pode lhe acontecer. São vários os temores da nossa sociedade. O homem, ele carrega, infelizmente, um fardo de temores, um fardo de horrores o tempo todo. O homem está assustado sempre com a sua história, o homem está sempre assustado com o seu pecado, com a sua maldade, com tudo aquilo que está lhe cercando o tempo todo para lhe roubar a paz, a esperança e a graça que só o Senhor pode dar. E aí o salmista diz: olha, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Me respondeu como? Me livrando de todos os meus temores. Todo ser humano tem o seu temor, mas esse temor, ele se torna em horror, em coisa maior do que deve ser, quando nós não temos o Senhor como o nosso escudo, não temos o Senhor como o nosso braço forte e não temos o Senhor como aquele que peleja por nós. Quando nós temos o Senhor como o nosso escudo, os nossos temores se vão, as nossas angústias se vão. E aí o salmista, ele ensina aqui, olha, busque ao Senhor. E essa busca não pode ser uma busca rápida, correndo. Tem que ser uma busca de examinar as Escrituras, de orar ao Senhor, de consagrar a sua vida ao Senhor. E quando você de fato buscar ao Senhor, com todo o teu coração, com todo o teu íntimo, você vai perceber que o problema que era tão grande, ele se torna pequeno, ele se torna nada. E aí todo esse temor, esse pânico, esse medo que você tem, ele vai se desfazer quando você se encher da presença de Deus, quando você se encher da glória de Deus, quando você colocar a sua casa, a sua vida, todos os seus na presença do Senhor, no altar do Senhor, quando a tua vida for uma com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem isso quando ele disse: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a partir dali, o apóstolo já não vive mais com medo de nada. Sabe por que não vivia com medo de nada? Porque ele tinha o Senhor como a sua referência, como a sua vida, como aquele que estava lutando todos os momentos. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu.
Ah, mas eu busco ao Senhor, eu clamo ao Senhor, eu estou orando ao Senhor, Ele não me responde, eu continuo do mesmo jeito. Exatamente, enquanto você continuar do mesmo jeito, você tem que correr para Deus. Quando você perceber que você está parecendo com Deus, a imagem e a semelhança de Deus, de Cristo, aí você vai perceber que você não vai viver mais chorando, reclamando, murmurando, porque os seus temores não vão lhe atrapalhar durante a caminhada. Então lance fora todo o temor. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de guerreiro, de soldado, um espírito de alguém que está disposto a vencer. E se você agora está com medo, se você está apavorado, é porque o Senhor ainda não faz parte do todo da sua vida. Talvez você só confesse ao Senhor em parte da sua vida, só quando te convém. Você ainda não é um com o Senhor Jesus. Então, eu convido você nesta noite para buscar ao Senhor de todo o teu coração. E buscar ao Senhor de todo o coração é quando a gente renuncia tudo aquilo que nos atrapalha continuar com Jesus. O buscar ao Senhor não é só ir à igreja, não é só ir à missa, não é só ir a cultos ou a ajuntamentos onde se fala de Deus. Buscar ao Senhor é estar conectado com Ele 24 horas, buscando e fazendo a sua vontade. Todo aquele que busca o Senhor tem como resultado a libertação dos temores. Todo aquele que busca o Senhor tem como resultado alegria, paz, momentos de gozo na presença do Senhor. Então que você possa buscar ao Senhor. Andando um pouco mais aqui no texto, no versículo 7, o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo o mal. Então, perceba que quem busca o Senhor tem livramento. Quem busca o Senhor tem resposta. Quem busca o Senhor não fala ao vento, não está sozinho, porque tem um ajudador. E quando a pessoa busca o Senhor, ele tem também a segurança do anjo do Senhor que acampa ao seu redor para dar livramento. Então, quem vai livrar você e a sua família é o anjo do Senhor, que Deus já disponibilizou para te guardar e para te proteger. No Salmo 91 diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que te protejam. Ah, mas eu ainda continuo sentindo medo. Então você está precisando voltar-se para o Senhor e se submeter à vontade do Senhor. Porque aqueles que depositam a sua vida nas mãos do Senhor não têm medo, porque eles vivem seguros pela proteção do Todo-Poderoso. Versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então veja que não adianta você falar que tem fé, não adianta você falar que vai com o Senhor até o último momento, se você não demonstrar isso na prática, no dia a dia, na sua convivência. Até porque uma vida com Deus é uma vida de relacionamento, não é uma vida de blá blá blá, não é uma vida de falácias, mas é uma vida de constante temor, obediência, gratidão e o tempo todo andar na direção de Deus. Então você percebe uma pessoa que anda na direção de Deus, é uma pessoa que está em conformidade com a palavra de Deus, é uma pessoa que está debaixo da visão de Deus, é uma pessoa que vê com os olhos de Deus, é uma pessoa que enxerga o mundo a partir da ótica de Deus. Então ela não tem problema, sabe por quê? Porque ela provou e ela viu que o Senhor é bom. Tudo isso que está acontecendo não é culpa de Deus, é culpa do pecado, é culpa disso que eu fiz, ou que o fulano fez, mas Deus o tempo todo é bom, Deus o tempo todo é justo, Deus o tempo todo me ama, e com esse amor, Ele sempre está me chamando para buscar a Ele, para que eu seja liberto dos meus temores.
Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, bem feliz, bem realizado é o homem que confia em Deus. Então você quer ser feliz? Quer ser realizado? Quer vencer? Quer viver uma vida melhor? Prove e veja que o Senhor é bom. E o segundo passo, confie no Senhor. Eu confio em Deus mais ou menos. Eu confio um pouco em Deus. Eu confio em Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ou você confia ou você não confia. Porque se você confia em você, então você já não confia em Deus. Se você confia no que você pode fazer, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa justa, que você é o melhor do mundo, então você não precisa realmente de Deus. Deus, Ele realmente abençoa e ajuda aqueles que são dependentes dEle. Ou você é dependente de Deus, ou você é dependente de você, dos seus recursos, da sua força. Andando um pouquinho mais, nós podemos ver no versículo 14. Aliás, no versículo 12. Quem é o homem que deseja a vida e quer ver largos dias para ver o bem? Guarda a sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Então veja, talvez você está com medo, apavorado, não consegue confiar em Deus e o problema está todo em você com certeza, porque a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, ou seja, se há algum problema, o problema está no homem, no ser humano. E aí diz, olha, se o homem quer, ele deseja ter dias bons, dias de bênção, aparta-se do mal, né? Faz o bem, busca a paz, ou seja, foge de toda aparência do mal, guarda a língua do mal, guarda os lábios de falarem enganosamente, né? De falar mentira, de falar calúnia, de espalhar fake news para todo lado. Guarda destas coisas, busca o bem. Se você buscar o bem, se você buscar a paz, se você se apartar do mal, você vai ter a bênção de Deus. E aí, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, tudo que a gente planta, a gente colhe. Portanto, se você está colhendo algum mal, se você está colhendo alguma coisa aí, pode buscar a raiz que você vai encontrar. A raiz está exatamente perto de você. Depois, no versículo 15, ele diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são os justos? Aqueles que praticam a justiça, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que têm prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O versículo 17 diz, os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, quem foi justificado pela fé em Cristo Jesus, quem foi alcançado pela graça, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele é tornado justo e ao ser feito em Cristo justo, ele clama e o Senhor ouve e livra de todas as suas angústias. Versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então veja que o salmista diz, e ele diz com conhecimento de causa, no versículo 19, ele diz porque ele experimentou o medo, o pavor, o pânico, o medo do exército opositor, ele encontrou desde os primeiros momentos da sua vida, desde a sua adolescência, que ele
trabalha, que ele se desenvolve como ser humano, e lá cuidando das ovelhas, ele já tinha os seus desafios, já tinha que matar leão, já tinha que matar urso, já tinha que defender as suas ovelhas de todo tipo de animal feroz, e ele diz, olha, muitas são as aflições do justo. Todo dia eu tenho aflição, todo dia eu tenho dificuldade, eu tenho problemas, mas o Senhor me livra de todas elas. Ele diz, eu não sou bom, não sou forte, até porque pela minha estatura, pelo meu porte, vocês sabem que eu não posso fazer muita coisa. Eu sou dependente de Deus. E como dependente de Deus, eu posso afirmar para você que são muitas as aflições. E eu experimentei, eu vivi lá no deserto, cuidando das ovelhas. Depois eu tive que enfrentar um gigante. Muitos não acreditaram no que Deus poderia fazer. Todo mundo estava aflito. Tinha um gigante enorme na frente. Mas diante de tudo isso, o Senhor nos livrou, mesmo neste momento de aflição. E aí, ele diz, olha, para você que está precisando de uma palavra de ânimo, a palavra de ânimo é, confie no Senhor, deposite toda a sua confiança no Senhor, não olhe para a esquerda e nem para a direita, confie única e exclusivamente em Deus. Se Deus está demorando de te responder, é porque Ele tem e está preparando o melhor para você. Não se precipite, descansa no Senhor. Você já está aflito. Isso pode ou piorar ou melhorar. Isso vai depender de você. Diante da aflição eu tenho dois caminhos. Ou confiar no Senhor para que Ele me livre de todos os temores. Ou continuar aflito, apavorado, sem confiar no Senhor e cheio de temores. Então não tem reza, não tem oração, não tem amuleto, tem confiar no Senhor, fazer a vontade dEle, andar na direção de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e Ele tudo fará, tudo. Inclusive, livra de todas as aflições, de toda crise de ansiedade, de toda crise de depressão, de todo transtorno, de todo momento da sua vida, você deve confiar no Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele é alcançado pela mão do Senhor. Amém? Aquele que, no versículo 9, olha que interessante, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada tem falta aquele que teme ao Senhor. Nada tem falta aquele que teme ao Senhor. Então eu convido você nesta noite para confiar no Senhor, para temer ao Senhor, para obedecer à voz do Senhor. E quando você fizer isso, você vai perceber que toda essa nuvem de temor, toda essa nuvem de maldição vai passar, porque quem confia no Senhor tem como resposta o livramento do Senhor. Confia no Senhor e Ele livra. Confia no Senhor e Ele livra. Se você não está sendo livre ainda, se você não é liberto ainda, se você não conseguiu largar desse vício, disso que tem prendido você, é porque você não confiou no Senhor plenamente, você não se lançou nas mãos do Senhor, você não tem o Senhor ainda como o teu rochedo, como o teu escudo, como o teu Senhor e Salvador. E para finalizar, a Bíblia diz, resista o mal, resista o diabo, resista firme na fé. E é isso que faz aquele que é filho de Deus e vencedor. Resista. Resistir é você se posicionar, é você continuar dizendo não para o mundo e sim para Deus. É você continuar dizendo, eu vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou continuar, mesmo com medo, eu vou avançar rumo à vitória, porque o Senhor é aquele que está comigo.
O salmista, ele não falou: olha, eu não tive medo, eu não tive angústia, eu não tive momentos de aflição, momentos em que eu pensei em desistir e recuar. O salmista não diz isso, ele diz: eu tive muitos momentos que eram propícios para que eu recuasse, mas eu lancei-me nas mãos de Deus e Ele me deu a vitória. Amém? Lança toda a tua ansiedade ao Senhor, todo o teu futuro nas mãos do Senhor, todo o teu amanhã nas mãos do Senhor, e Ele vai cuidar de todos os detalhes. Amém? Não fique aflito, porque o dia de amanhã basta o seu mal para o dia de amanhã. O Senhor já preparou todas as coisas. E como nós lemos aqui, de nada tem falta aqueles que temem ao Senhor. Então tema ao Senhor. Volte-se para Deus. Veja onde você caiu, veja onde você perdeu, veja onde você tropeçou, veja o que você está falando, de quem você está falando, por que você está falando. Percebam que em toda a Bíblia, todo murmurador sempre pagou um preço alto, todo difamador teve um preço alto que pagou, todos aqueles que viraram as costas para Deus tiveram os piores momentos nesta vida. Então, o nosso conselho nesta noite, a nossa recomendação para você: volte-se para Deus. O Senhor está de braços abertos, esperando você e esperando a sua família. Não procure um culpado. Assuma: eu sou culpado e eu me rendo nesta noite, eu me rendo nesta hora, e eu recebo o Senhor como meu Salvador, como meu ajudador, como meu abençoador. E eu tenho certeza que se o Senhor abençoar a tua família, se o Senhor abençoar a tua vida, se o Senhor abençoar a tua casa, ninguém vai poder fazer nada o contrário. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que opera, e Ele diz que quando Ele opera, ninguém pode impedir. Ah, mas é culpa dele. Não é culpa de ninguém, é culpa que você precisa voltar-se para Deus. Quando você se voltar para Deus, tudo vai resolver. A paz vai chegar na sua família, no seu lar, e você vai sentir esta gloriosa paz na sua vida. Jesus é o príncipe da paz. E eu convido você para começar esta semana. Hoje é domingo. Comece a semana com o príncipe da paz. Mesmo que o mundo esteja em guerra, mesmo que o mundo esteja em pânico, nós estamos aqui para oferecer a você o príncipe da paz. Aquele que pode aliviar todas as tensões, aquele que pode desfazer todo o jugo, toda a maldição, toda a aflição do momento presente. Toda a natureza está gemendo, toda a natureza está numa expectativa tremenda, mas aqueles que esperam no Senhor têm outra expectativa, é a expectativa do ora vem Senhor Jesus. Estamos aguardando, estamos ansiosos pela volta do Senhor Jesus. O nosso descanso não é aqui. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, Ele está dizendo: eu venci e vocês também vão vencer. Se você quiser vencer, é só com Jesus. Se você quiser triunfar, é só com Jesus. Se você quiser voltar a sorrir, é só com Jesus. E mais, se você quiser, pode ser nesta noite. Se você quiser, pode ser ainda hoje. Lança-te nas mãos do Senhor Jesus. E para finalizar, Jesus, Ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então você vai lutar, você vai correr, você vai bater a cabeça na parede, você vai se retalhar, você vai tentar se livrar disso que está afligindo a tua alma. Mas toda essa aflição só vai passar quando você voltar-se para Jesus, quando você se reconciliar com Jesus, quando você tiver paz com Deus através de Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Não é a igreja, não é pastor, não é oração, não é o amigo A, B ou C. É Jesus.
Você só vai sobreviver a tudo isso se você tiver Jesus como o Senhor da tua vida. É Jesus. Está faltando na tua casa, na tua família, no teu relacionamento, está faltando Jesus. O temor ao Senhor Jesus, obediência ao Senhor Jesus, é o que está faltando. Sabe por quê? Porque Jesus é o único nome que pode mudar a nossa história. Jesus é o único nome que pode mudar a nossa realidade. A Bíblia diz no livro de Atos que Jesus é o nome dado sobre todos os nomes pelo qual devemos ser salvos. Você quer ser salvo? Quer ser abençoado? Quer ter vida e vida com abundância? Aceite, receba, deixa Jesus entrar na tua vida, no teu lar e tudo vai mudar. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração através desta palavra.